Motivos que causaram a reforma. Uma delas é a indulgência. Muitos motivos. Então, nesses vídeos aqui, estamos relacionando alguns motivos, tanto no vídeo anterior como neste. E não só nestes. Nos próximos vídeos, não só no anterior e neste, nós daremos respostas dos questionamentos do que o Frei Tiago de Monte Carmelo falou. Vamos lá, indulgência. Indulgência foi um dos motivos. O que era? Era um abrandamento das penas do purgatório, isto é, a remissão do castigo do pecado. O purgatório é parecido com o inferno, com a diferença de ser temporário, porém todos têm de passar por ele. Ao meu ver, isso aqui é enganoso, é dúbio, certo? Não concordo com isso. Bom, só o Papa tem o poder de mitigar ou remitir todos esses sofrimentos. Vamos lá decifrar o que é essa palavra mitigar. Mitigar é tornar mais brando, mais suave, menos intenso, aliviar, suavizar. Só o Papa pode fazer isso. Ou remitir. Remitir é conceder perdão, indultar, ceder, restituir. Tá bom? A indulgência começou com o Papa Pascoal I, no ano de 817 a 24. E João VIII, no ano de 872 a 882. Eram proveitosas e generalizou-se. A indulgência era proveitosa. Eram oferecidas como estímulos para se participar de cruzadas ou guerras contra hereges ou contra algum rei a quem o Papa desejasse punir, ou se ofereciam a inquisidores ou aqueles que trouxessem feixes de lenha para a fogueira, onde se queimasse algum herege. Se vendiam por dinheiro também. O Papa Xisto IV, no ano de 1476, foi o primeiro a aplicar tais indulgências às almas do purgatório. Eram dadas em arrendamento para serem vendidos a varejo. A venda do privilégio de pecar veio a ser uma das principais fontes de renda papal. João Testel, em 1517, apareceu na Alemanha vendendo certificado assinalados pelo Papa, oferecendo perdão de todos os pecados a quem comprasse para si e seus amigos, dispensando-se a confissão, o arrependimento, a penitência ou a absolvição do padre. Dizia ele ao povo: ao tilintar das vossas moedas no fundo da caixa, as almas de vossos amigos saem do purgatório para entrar no céu. Isto horrorizou a Lutero, certo? Então esse foi um dos motivos de Lutero implementar a reforma na Igreja Católica Apostólica Romana. Um dos motivos, e não só ele, tem os precursores antes dele. Então era uma condição de descontentamento do povo com a Igreja, devido aos crimes dos papas, da Igreja, derramar muito sangue, certo? Então, para relembrar aqui, eu não concordo, vamos ver aqui, é purgatório, né? Isso aí me parece que não é bíblico, não vi na Bíblia isso aí em lugar nenhum. Então isso é um instrumento de dominação, de exploração do povo. A Igreja Católica implementa isso aí. Então, a própria a missa do sétimo dia é uma espécie de indulgência, certo? Isso aí não é bíblico. Morreu, morreu, está na Bíblia. Nem vamos entrar nesse assunto aí, porque o assunto aqui é outro. Tá bom? Vamos agora direto para Lutero, que foi o motineiro, vamos dizer assim, o que fez a reforma na Igreja Católica. Lutero viu que a salvação ganhava-se pela confiança em Deus, mediante Cristo, e não pelos ritos, sacramentos
e penitências da Igreja Católica Romana. Lutero leu o livro de Romano, capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Isto mudou toda a sua vida e todo o curso da história. Então Lutero, em 31 de outubro de 1517, afixou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses, contestando a autoridade do Papa, quase todas relacionadas com as indulgências. Tudo bem? Em 1520, o Papa expediu uma bula, excomungando Lutero por causa das 95 teses, e declarando que, a menos que se retratasse dentro de 60 dias, sofreria a pena de vida por heresia, morte, entre parênteses, morte. Então isso aí era o sistema da igreja, tratar com aqueles que não pensavam de comum acordo com eles, era a pena de morte. Em 10 de dezembro de 1520, Lutero queimou a bula, publicamente. Então começou nova era da história. Entenderam? Ele peitou aquele sistema imperialista da Igreja Católica, que é a antiga Roma pagã, herdado da Roma pagã. Mudou a história da igreja. Tudo bem? Então, na dieta de Worms, W-O-R-M-S, deve ser Worms que pronuncia, em 1521, Lutero foi condenado pelo Papa, porque a igreja era associada com o Estado, o sistema da terra, de autoridade da terra. Então, ele ficou escondido um ano. Foi escondido pelos príncipes, seus amigos. Esses príncipes eram alemães, que a Alemanha era assim, era dividido em regiões, cada região era governada por um príncipe. Então esses príncipes apoiaram Lutero, esconderam ele por um ano. Depois de um ano ele voltou para Wittenberg para continuar seu trabalho. Traduziu a Bíblia para o alemão, sendo que era proibido a tradução. Então assim a igreja, ela, através da Bíblia, em latim, ela dominava, escravizava o povo, cobrava altos impostos. Se você for ver a história da Igreja Católica, a história assim, vamos dizer assim, financeira mundial, no topo estava a Igreja Católica. Em segundo lugar, os reis de sangue azul. Terceiro, os trabalhadores, certo? Então me parece que foi na guerra na França, esqueci o nome, a guerra francesa lá, 1789, uma coisa assim. Daí surgiu uma quarta classe, a burguesia. Então uma assembleia permanente cassou os direitos da igreja, certo? Que a igreja estava em primeiro lugar na hierarquia mundial de autoridade. Cassou, eles perderam todas as terras. As maiores terras eram deles, da Igreja Católica. Eles governavam o mundo, por 1000 anos governaram o mundo. Então, a partir dessa data na França, nasceu a democracia, uma nova fase. Agora, a minha memória aqui não está muito boa, eu estou com um princípio de gripe. Então, vou encerrar meu pensamento aqui agora, tá bom? Vamos continuar aqui. O nome protestante, a dieta de Spira, 1529 depois de Cristo, S-P-I-R-A, dieta de Spira. Os católicos eram maioria. Decidiu que estes podiam ensinar sua religião nos estados luteranos, mas proibiu aos luteranos de ensinar nos estados católicos da Alemanha.
Então os príncipes alemães ergueram um formal protesto, ficando conhecidos por protestantes. Este nome é de uso popular aos protestantes contra a usurpação papal. Então, o Frei Tiago andou falando uns abobrinha aí, então aqui nós estamos esclarecendo como que surgiu esse nome protestante. Foi uma guerra, sabe que ninguém quer perder poder, né? Foi uma guerra que houve, Lutero, a Igreja Católica e o povo, certo? E hoje existem os evangélicos, os protestantes, certo? Houve guerras sangrentas, países foram massacrados pela Igreja Católica e países apoiaram a luta de Lutero, de formas que nasceu do cristianismo os evangélicos. Na verdade, é a mesma doutrina religiosa, é a mesma religião cristã, apesar que fora as heresias da Igreja Católica, aquilo que não é bíblico, tendo como principal a Bíblia, só aquilo que consta na Bíblia. E aí, hoje em dia, o mundo mudou, depois que surgiu os evangélicos, o mundo evoluiu, mudou o mundo. Pois a Igreja Católica chegou a dizer que a Terra era quadrada, certo? Daí houve um cientista lá que falou que ela era redonda. Eles queriam matar esse cientista. Ele teve que se retratar. E ele falou em latim: não obstante a Terra continuar a girar. E por-se não houve. Então, a Igreja Católica é muito retrógrada. Sim, eles têm alguma coisa de Deus, mas está misturado. Mistura. Coisas que não é de Deus misturado com as coisas de Deus. Eles tiraram a Bíblia do povo, certo? Porque se o povo ler a Bíblia, vai ver que a doutrina deles está errada. Daí eles saem da igreja. Se o povo ler a Bíblia, se os católicos ler a Bíblia, eles vão sair da igreja. Tá bom? Jesus disse lá em São João, capítulo 7, versículo 15, disse assim, 16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que os enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, se você ler a Bíblia e você buscar o Espírito Santo, ele é teu líder, o Espírito Santo. Ele te orienta, ele é teu dirigente. Não precisa de papa, de padres, intercessores. Nosso intercessor é Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Então, nos próximos vídeos, vou acrescentar mais alguma coisa. Isso aqui não é definitivo. É uma série de vídeos que eu estarei respondendo. Um vídeo que eu farei posteriormente só a respeito do questionamento das afirmações do Frei Tiago de Monte Carmelo. Não só ele, mas de muitos padres aí que falam muita abobrinha. E eles são perseguidores. O prazer deles sabe, né, que quem persegue é o Satanás. Ele é acusador. É uma igreja acusadora. Satanás é o Deus deles, porque eles são acusadores.